seja a visão, o olfato, o tato, mas também, de modo particular, a audição, os ouvidos. Como são importantes os ouvidos, ou todos os sentidos, a saúde, vamos dizer, geral, de todos os sentidos é de grande importância. E hoje o tema, de modo específico, é a saúde auditiva. Olha, nós temos hoje um programa especial sobre esse assunto. E aqui, um médico especialista no ramo, é o Dr. Hector Onishi. Seja bem-vindo, doutor. O senhor tem um nome, nasceu no Japão ou é brasileiro? Não, eu nasci aqui no Brasil. Nasceu no Brasil mesmo. Nós que não somos do ramo, a gente tem de dividir a palavra, viu? Eu sempre, quando eu falo, eu divido. Se eu quero emendar de repente, eu sou capaz de confundir. Meu filho gosta de usar como trava-língua também. Ah, é? Mas dividindo, você logo percebe e pode com facilidade pronunciar. Otorrinolaringologista. Não é verdade? Seja como sai bem. Mas nós queremos realmente conversar com o nosso médico. Na nossa cidade de São Paulo, em outras cidades, essa poluição sonora de fato prejudica, sem dúvida, a audição, não é verdade, doutor? Na verdade, o som faz parte da nossa vida. É através do som que nós nos comunicamos, aprendemos, ensinamos. E o grande problema é o excesso de som. Não é o som em si, mas o excesso de som. Então, a utilização errada de aparelhos de amplificação, né? Então, os carnavais, as festas, as danceterias, o uso de MP3, tudo isso favorece o contato das pessoas com o excesso de som, e é esse excesso de som que pode trazer prejuízo à audição. E esse excesso de som nós vemos até no próprio rádio, que pessoas que ouvem o rádio, mas numa altura bastante grande, né, doutor? Eu vejo, às vezes, passando aqui pelas nossas diversas ruas da cidade de São Paulo, aqui na nossa periferia, ou aqui mesmo, Santa Amaro, eu vejo, nossa, como é possível esta pessoa estar nesta altura ouvindo uma música ou ouvindo o rádio. Por isso eu perguntaria, lembro-me bem, certa ocasião, entrando em contato com o Psil para ver os decibéis necessários e aquilo que é também proibido por lei, eu perguntaria ao senhor, quantos decibéis nós suportamos na nossa audição? Então, o número é 85. 85. Então, a partir de 85 decibéis... começa a prejudicar a audição. Você pode ter prejuízo à audição, que é um prejuízo que é irreversível e acumulativo. É irreversível? Exatamente. Então, essas células que são lesadas pelo excesso de som, elas são tão especializadas que elas não se reproduzem, elas não são capazes de crescer novamente. Então, uma vez lesadas essas células, a perda de audição é irreversível. Que interessante. Isso significa que nós todos temos de tomar um cuidado muito grande, porque é irreversível, que isso significa que não há uma recuperação destas células, não é verdade? Exatamente. E isto, o senhor diz acumulativo, significa o quê exatamente? Vamos supor que uma pessoa vá para um lugar que tenha muito barulho, ou para uma festa de São João, enfim, e se expõe a um ambiente que tenha muito som. Se por conta dessa exposição essa pessoa tiver desenvolver uma perda de audição, ela vai ficar ali, como se fosse uma cicatriz. Então, se ele vai numa outra festa, num outro ambiente, se ele trabalha em ambiente ruidoso e continuar esse contato com o ambiente ruidoso, a perda de audição vai cada vez mais se acentuando, vai ficar aumentando cada vez mais. É por isso que a gente considera a perda pelo excesso de som, pela exposição ao ambiente ruidoso, como uma doença que é acumulativa. Isso é tremendo, porque olha que, sem dúvida, nós vamos de um ambiente a outro e, por vezes, sem dúvida, somos atingidos. Mas independente, às vezes, da nossa vontade, doutor.
Sim. Porque nós vamos passando por uma rua, de repente lá está um caminhão, um ônibus, ou seja lá o que seja, mesmo um automóvel que buzina forte e nós estamos perto, a gente sente aquela vibração e como algo que esteja nos prejudicando, né? Aí existe uma certa dualidade, porque você pode achar que sei lá, a buzina do caminhão, enfim, seja um ruído que pode prejudicar a sua audição. Sim. Mas, de certa forma, também é um meio de aviso. Né? Quer dizer, o aviso de um perigo. Se ele buzinou é porque ele ia bater em alguém, ou existiu o risco de atropelamento, alguma coisa assim. Então, existe esses dois vieses essas duas caras da mesma moeda. Da mesma moeda. Mas nós temos uma reportagem, vamos ver a reportagem, doutor. Sim. O ouvido humano é um órgão altamente sensível, que nos capacita a perceber e interpretar ondas sonoras em uma gama muito ampla de frequências. O melhor entendimento da audição e também da perda auditiva começa com a compreensão de como escutamos. Pra falar a verdade, eu penso muito nisso. Eu uso muito MP4, som muito alto. Eu acho que dá uma baixada legal, porque de vez em quando até dá uma dorzinha de cabeça, dá, sabe, um cansaço a mais. Antes eu ouvia no volume, por exemplo, 20, hoje é só no 16, porque eu acho que prejudica assim, né, meu? Bom, não tem uma explicação. Eu gosto de ouvir bem alto mesmo. Porque eu gosto de música alta, né? Eu acho que eu tenho um prazer um pouco maior em ouvi-la. Os riscos de lesões começam a partir de 90 decibéis, equivalente a um motor de caminhão ou uma boa discussão. Um saxofone que toca fortemente equivale a 95 decibéis. Um cantor com voz forte a 98. E várias marteladas de uma só vez correspondem a 100 decibéis. E quando os ouvidos recebem 120, já começam a doer. Eles ouvem alto, mas assim, tanto você incomoda os vizinhos, a pessoa que estiver ao redor, como também você afeta o ouvido. Então, assim, como eu gosto do meu ouvido, quero preservá-lo. Eu uso no baixo. Que nem tô ouvindo o som agora do celular, ele tá no mínimo. Eu procuro diminuir o volume, né? Mas às vezes está um ambiente que o volume da rua é tão alto que você precisa aumentar o volume do seu radinho para você poder entender o que está passando, né? Eu não costumo. Médio, volume médio, não costumo extrapolar, não. O bom senso é a regra, né? A perda da audição devido ao barulho é acumulativa, progressiva e resulta da exposição a diversas fontes, sendo insidiosa da mesma forma que a exposição a longo tempo a outros poluentes tóxicos. Porém, uma vez que isso ocorre, é irreversível. A única solução, na maioria dos casos, é realmente a conscientização, para que a saúde auditiva melhore de qualidade, pois existem coisas que deixamos passar porque não são tão evidentes. E tudo que vai acontecendo gradativamente corre o risco de ser ignorado, pois a capacidade de adaptação humana pode camuflar até quando não tiver mais jeito. Por isso, precisamos estar mais vigilantes e conscientes destas ciladas, para que possamos desfrutar de uma perfeita saúde e aspirarmos à longevidade. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça estes conselhos, que vão ser apresentados agora no programa de hoje. Então, quais são as dicas que o senhor daria para que realmente nós pudéssemos conscientizar a nossa juventude, a nossa população, a respeito do prejuízo que existe em ouvir numa altura muito grande, muito alta, sons, música, ou como nos protegermos realmente de tudo isso, doutor? Então, primeiro, realmente ter a consciência, essas ideias que fiquem fixas, né, no consciente e no inconsciente coletivo, de que o excesso de som pode ser prejudicial à saúde, né? Não é que a simples exposição ao som seja um fator importante, não.
Pode ser. o excesso de som que pode trazer prejuízo à sua audição do mesmo jeito. Pode trazer prejuízo. Se pode, Exatamente. significa que às vezes não traz prejuízo? Exatamente. Ou sempre traz? Não, nem sempre. Porque Nem sempre. são 3 fatores, fazendo Sim, apenas é um ótimo. parênteses. Sim. São 3 fatores que podem determinar a lesão auditiva, a perda de audição. Primeiro, a intensidade do som. Quanto mais alto o som, maior o risco que se tem de desenvolver perda auditiva. Segundo, o tempo de exposição. Mesmo que o som não seja muito alto, se o tempo for prolongado, isso também é um fator que favorece essa perda. E terceiro, a sensibilidade individual. Então, tem pessoas que são mais sensíveis por fatores genéticos, constitucionais, ou por até outras doenças associadas. Então, as pessoas que têm doenças sistêmicas associadas, como hipertensão, diabetes, problemas renais, isso pode deixar o seu sistema auditivo um pouco mais suscetível a desenvolver perda auditiva. Então, são esses os fatores. E o que a gente sempre enfatiza é que a exposição ao som deve ser uma coisa sempre consciente, sempre ficar ali no seu anjinho da guarda e falar assim, olha, você já ficou bastante tempo aqui, vai dar uma voltinha, né, se ausente um pouco daquele ambiente ruidoso para dar um tempo para o seu ouvido se recuperar. Tem algumas pessoas que trabalham em ambiente ruidoso, né, as atividades Uma gráfica, por exemplo. Justamente, né? Então, metalúrgicos, trabalhadores de construção civil, mas o ambiente é muito barulhento. Então, por lei, eles são obrigados a utilizar protetores para diminuir essa percepção sonora, né? O impacto do som. Nós vemos que conforme também a idade muitas vezes vai avançando,